Todo mundo fala de meditação e todo mundo tem uma noção do que seja meditação. Só que as pessoas não se dão por conta qual é a razão objetiva de uma meditação. A meditação principia com uma posição confortável, com uma concentração máxima e a eliminação dos pensamentos, para que a verdade, a realidade da vida seja absorvida, até neste caso de uma forma um pouco virtual, muito racional. Agora, eu queria falar de uma forma diferente de meditação. Eu também chamo de meditação porque tem a ver com essa primeira mostra. Seria meditação consciente. A meditação comum, ela busca fechar os sentidos físicos naturais, o pensamento, para que flua o conhecimento, né? A forma que eu quero mostrar é uma forma de conhecer a realidade, mas através dos sentidos físicos. Deixar que primeiro entre pelos sentidos físicos. Então essa meditação seria de olho aberto, com os sentidos todos atentos, para que a gente pudesse ver a vida, ver as coisas, ver o mundo exatamente como eles são. Por que meditação? Sem os pensamentos, neste caso, sem os conceitos. Porque a primeira coisa que a gente faz quando vê alguma coisa interessante, uma coisa até diferente, a gente já conceitua, a gente coloca um nome ou sobrenome e já coloca um monte de pensamentos, um monte de coisa além daquilo que seria o extremamente real, o puro. Então a gente teria que ver a vida exatamente como ela é, enxergar as coisas como elas são. Esse é o princípio da filosofia. Não conceituar, pelo menos antes. Não deduzir, pelo menos antes. Primeiro enxergar com os olhos, como se diz, os olhos que nós temos, né? Os sentidos que nós temos. Então ninguém consegue a segunda visão, que é a intuição, e a terceira, que é a consciência, se não tiver a primeira, que são os cinco sentidos físicos. Então esse é o princípio básico. No programa que eu faço, as pessoas eles trazem sempre primeiro os conceitos, aquilo que eles foram induzidos a pensar, induzidos a ver, para debater contra uma lógica absoluta. Outro dia, as pessoas estavam debatendo sobre a validade de um diploma de jornalista. Aí eu comentei que, no caso, não é a desvalorização do diploma quando se diz que não é necessário um diploma. Pelo outro lado, está se valorizando a quem tem talento. Porque as pessoas decidem que, tendo um diploma, as pessoas têm que dar um emprego para eles. E muitas vezes eles não têm a mínima qualidade, eles não têm uma aptidão para aquilo, né? Então as pessoas têm a tendência a buscar alguma coisa que seja uma profissão, que seja confortável, que dê um prestígio, mas que não tem talento. Então as pessoas não gostam quando se mostra uma realidade, né? Vale mais o talento. Então, no caso, o talento para buscar um diploma, e não o oposto. Porque ninguém nasce com diploma, mas nasce com talento. Diploma se consegue. Só que, infelizmente, muitos conseguem o diploma sem ter qualificação, sem ter aptidão para aquilo, sem ter vocação. E nesse meio tempo surgiu uma pessoa que concordou comigo, só que ele cometeu um erro. Um colega no programa, ele disse que a filosofia é a arte de pensar. Aí ele cometeu um imenso erro, porque a filosofia é essa meditação consciente. Então, como o pensamento atrapalha, o pensamento não é o que leva a ser um filósofo, e sim a ausência dele. Então, neste caso, a filosofia é a percepção da realidade. Então, quando eu vejo alguma coisa, seja lá o que for, qualquer coisa que eu vejo pelos meus sentidos físicos, eu deixo que os meus sentidos avaliem o que aquilo significa. Eu não coloco conceito no meio, eu posso até conceituar depois, mas antes. Então, não é o pensamento que me leva a ser um filósofo, é justamente quando eu consigo controlar esse pensamento, quando eu consigo eliminar esses conceitos que me levam a decidir se uma coisa é ou não é.
E quando eu não crio os conceitos, eu aceito conceitos alheios. Existem pessoas que fazem faculdade de psicologia, e essas pessoas se têm como psicólogos. O psicólogo é aquele que estuda a psique. Aquele que estuda psicologia seria aquele que estuda o estudo. Então ele não segue aquilo que a natureza mostra para ele. Estudar cada psique individualmente, porque não existe duas iguais. Então essas pessoas, eles não estudam a psique. Eles simplesmente rotulam, ou melhor, eles usam os rótulos que já mostraram para eles. É como dizer que um alcoólatra é um doente. Isso aí disseram para eles que é isso, né? Só que um alcoólatra não é um doente. Ele é um fraco de caráter. Como falar que um depressivo é um doente? Doença significa anomalia. Anomalia é o substantivo do normal. Normal é adjetivo. O substantivo é anomalia, é anormal, né? Então, quando a pessoa tem uma anomalia, essa anomalia é chamada de doença. Se essa anomalia é uma distorção psíquica, não é exatamente uma doença. É alguma coisa que a pessoa pode mudar. É como se eu tivesse um vício e eu eliminasse ele, eliminando a causa do vício ou resistindo a ele. Agora, as pessoas que se deixam dominar por um vício, uma mania qualquer, as pessoas são fracas. Fracas de quê? De vontade. E por que fracas de caráter? Aí, vamos adiante. Caráter significa as características que formam a personalidade de alguém, a individualidade. Quando uma pessoa se deixa dominar por coisas que são alheios à sua vontade, essas coisas são mais fortes que a sua vontade. Então essa pessoa é fraca. Fraca de vontade, fraca de caráter. Então, na realidade, isso explica por que não são doenças. Tanto que essas pessoas que induzem os outros a pensar que isso é doença, eles induzem a uma cura que eles mesmos sabem que não existe. Não existe porque não é doença. E ser um filósofo é difícil, porque as pessoas não conseguem aceitar as coisas reais. As pessoas querem a sua realidade. Elas querem aquelas coisas que elas aceitam como realidade. Tanto é que eu escrevo livros e alguém me criticou porque eu digo que as pessoas devem ler menos e raciocinar mais. Então eles dizem, como tu quer que as pessoas leiam menos e tu escreve livros? Não, eu queria que as pessoas lessem livros, mas só o necessário, onde pudesse buscar algumas informações para poder discernir e poder conhecer aquilo que é realmente verdade. Por outro lado, me perguntaram, como é que uma pessoa pode buscar informações se não ler os livros? Que coisa mais simples, né? Imagina tu abrir os olhos e abrir os teus sentidos e olhar à tua volta. Tu tem todas as informações que tu precisa, tudo que o mundo te provê, para te conseguir discernir sobre isso, né? E nada mais justo do que tu buscar informações reais, não aquelas que alguém escreve. As que alguém escreve pode ser uma mentira, ou pode ser simplesmente do jeito que aquela pessoa enxerga. E neste caso a gente vai emitir opiniões sobre uma opinião, um conceito sobre conceito, e nem é realmente um simples conceito, é conceito sobre conceito. E este é um erro. E isto vai exatamente de encontro àquilo que eu chamo de meditação consciente. Porque as pessoas atrapalham, até conscientemente, aquilo que deveria ser a busca de uma realidade. Perfeito?